Oi pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Hoje o tema é influência. Quero começar dizendo a vocês, explicando o que é influência de primeiro. A influência é a ação que alguém ou algo tem sobre uma coisa, o poder, o controle ou a autoridade. É um tema muito importante que a gente deve sim deixar bem vigilante na nossa vida, porque nós somos influenciados todos os dias por pessoas, porque convivemos com pessoas de vários tipos diferentes, cada pessoa tem o seu tipo, tem o seu modo de viver, tem a sua personalidade, então carregam histórias diferentes, né? Eu quero te fazer uma pergunta para que você venha refletir conforme for passando o vídeo. Que tipo de influência pessoas você tem colocado na sua vida, você tem deixado à sua volta? São boas ou ruins? Eu quero contar um testemunho para vocês. Antes de eu retornar para a casa para Cristo, eu sabia que eu ia perder muitas amizades, porque a partir do momento que eu voltasse para Cristo, eu ia entrar num estado de transformação, eu ia ser transformada. Só que como eu nasci num lar evangélico, eu sabia que eu ia perder amizades porque eu ia deixar de fazer as coisas que eles praticavam. Então, obviamente, eu sabia que eu ia perder muitas amizades, muitas mesmo. Eu perdi, mas foi por um bem maior, porque eu entrei num processo de transformação e para isso eu sabia que para não continuar fazendo o que eu fazia, eu tinha que abandonar as pessoas que praticavam o que eu praticava. Então, não fazia sentido eu voltar para Cristo e continuar no mesmo círculo de amizade, senão eu estaria tentada a pecar contra Deus. Não sairia do lugar, basicamente. Como nós já vimos, a influência ela é muito importante sim na nossa vida e ela está em todos os momentos, participando da nossa vida no nosso dia a dia. O problema para nós cristãos é se, ao invés de nós estarmos influenciando, nós estamos sendo talvez influenciados por más pessoas, por pessoas que você deveria estar influenciando e elas estão te influenciando. E isso para um cristão não tá certo, a conta não fecha, é algo que não pode acontecer esse tipo de coisa. Você tá fazendo errado, basicamente, só pra te avisar. Só pra te dar um toque. Você que nunca parou pra pensar se você é essa pessoa que influencia ou é a pessoa que é influenciada, você tem o poder da escolha, de poder aceitar sugestões de pessoas na sua vida e conselhos e de colocar pessoas à sua volta. Você tem esse poder de escolha, então não dá pra você, sei lá, se você pecar contra Deus, você tentar colocar a culpa em outra pessoa, mas a culpa vai ser totalmente sua. Pois você tem um controle sobre a sua vida. Deus te deu o livre-arbítrio. Agora eu quero ler com vocês em 2 Crônicas 24, no versículo 1 até o capítulo 4. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar e governou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, da cidade de Berseba. Joás agiu e viveu de modo agradável ao Senhor durante todos os dias do sacerdote Joiada. Joiada escolheu 2 esposas para Joás, com as quais casou, conforme a tradição, e teve filhos e filhas. Depois disso, Joás decidiu reformar a casa de Yahvé, o Senhor. Ainda no capítulo 24, mas no versículo 15. Mas o tempo passou e Joiada envelheceu e morreu em idade avançada. Ele tinha 135 anos quando faleceu. Sepultaram-no na cidade de Davi com grandes reis, porquanto havia realizado bem para todo o povo de Israel, especialmente para com Deus e sua casa. Logo depois da morte de Joiada, os líderes de Judá se reuniram com o rei e, em meio a lisonjas e reverências, o rei aceitou suas sugestões. Então, abandonaram a casa de Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados, e voltaram a prestar culto e adoração aos totens pagãos e aos ídolos de todas as formas. Por esse motivo, a ira de Deus caiu sobre Judá e Jerusalém com severidade. Eu escolhi essa passagem bíblica para citar para vocês porque é bem nítido. A boa influência sendo exercida e logo após a má influência, o mau conselho, né, ou a sugestão, porque aqui na Bíblia fala sugestão e não conselho, pela pessoa errada, a sugestão pela pessoa errada e você ainda está escutando o conselho da pessoa errada. Então eu escolhi essa passagem porque logo de cara já fala que nos tempos de Joiada, Joás
seguiu íntegro na sua caminhada com Deus, seguiu íntegro nos mandamentos, né? Porque nessa época, em 2 Crônicas e Reis, toda vez que trocava de rei, normalmente era um rei que fazia adorações a Deus e depois trocava o rei e voltavam a adorar deuses pagãos. E aqui, no início da passagem, a gente vê Joás, desde que Joiada estava ali influenciando, uma boa influência para Joás, ele fazia tudo que era certo perante os olhos de Deus. Após a morte de Joiada, Joás acabou escutando sugestões que não deviam. Eu tenho uma passagem também, um versículo lá em Provérbios, que vai falar sobre você escutar conselhos de pessoas que não é para escutar. Que você não deveria procurar conselhos, né? Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 15, vai falar: o incauto acredita em toda a informação que recebe, mas o homem prudente observa bem aonde pisa. Olha só o peso dessa palavra. É por isso que eu falei que você tem total poder de escolha. Deus te deu entendimento para você perceber aonde que você está colocando seus pés. E ali, em Provérbios, tá falando: o incauto acredita em toda a informação que recebe, mas um homem prudente observa bem aonde pisa. Você tem observado aonde você está pisando? Você tem analisado? E sim, é importante sim você analisar, porque seu relacionamento com Deus é a sua vida de cristão, é Cristo que você está levando para as pessoas. E se você não tem exercido isso direito, do que adianta você ser um crente em 4 paredes e lá fora você não levar o evangelho de uma forma correta? Então não adianta nada. Você tem que sim analisar com que tipos de pessoas você anda, se essas pessoas te levam para algum mau caminho, ou se você as ajuda, ou se você as influencia. Você tem que analisar sim. E mais uma vez eu digo a vocês: seja vigilante, pois eles lá fora, os ímpios, estão nos observando a qualquer momento, esperando para que a gente caia, venham zombar do nosso Deus, da nossa fé. Não envergonhe o evangelho, seja um crente de verdade. Se for para ser crente, bata o pé, que eles te chamem de louco, que eles falam que te chamem de chato ou chata, mas seja um crente de verdade lá fora e dentro da igreja, pois lá fora, onde você vai estar levando o evangelho, é onde é necessário você ser crente de verdade. Se você analisou a sua vida e percebeu que você não tá influenciando, você tá sendo influenciado, tudo bem. Talvez você esteja errando aonde? Você lê a Bíblia? Se você é um cristão e você não lê a Bíblia, você já começou errado. Aonde você vai achar maneiras de saber o certo e o errado, maneiras de ir contra os princípios do mundo se você não tá fundamentado na palavra? Então, comece devagar, não comece no muito, comece lendo um capítulo por dia, depois 2, mas leia a Bíblia, é importante, você vai estar construindo um relacionamento com Deus. E uma coisa que eu digo a vocês também, vá em discipulados. Nos discipulados são tratados muito esses temas, sabe? Verdades bíblicas, coisas diárias que acontecem na nossa vida. Por exemplo, a influência está sobre nós em um peso muito grande. Todos os dias a gente está vivendo, a gente está sendo influenciado ou a gente está influenciando alguém. Um conselho: leia Provérbios. Lá você vai achar conselhos para te ajudar, para ver se você está fazendo da maneira certa. E se você não tiver, tenho certeza que você vai ver que você está precisando sim mudar suas atitudes. Eu trouxe alguns versículos de Provérbios para a gente meditar um pouquinho aqui, que eu achei muito importante. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 10. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Gente, é isso que eu tô falando. Eu entendi, o que pra mim eu trouxe desse capítulo, esse versículo, foi que nem de brincadeira, se te pedirem pra contar uma mentirinha, desde uma mentirinha até pedirem pra você usar uma droga só pra você provar, ou uma bebida alcoólica. É por isso que eu contei o testemunho logo no início, porque eu sabia que quando eu voltasse pra Cristo e eu continuasse com as pessoas que eu andava, se eu pegasse e continuasse andando com elas, eu ia pecar contra Deus sim, porque eu estaria, vamos supor, indo num bar, sabendo que eu não posso beber, e lá eles iam me oferecer, então lá eu ia estar fadada à tentação. Não ia ter como fugir, a não ser que eu falasse não. Muitas das vezes, se
se for por nós, a gente falha, assim, porque nós somos falhos. Em Provérbios, ainda no capítulo 1, no versículo 15, vai dizer: Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das vidas que eles seguem. Aqui, Salomão está dizendo pra gente o que eu já venho falando no decorrer do vídeo. Se te faz pecar, te tenta, por que você insiste nisso? Por que você continua batendo na tecla que Deus já tá mostrando pra você? Se você continuar por esse caminho, você vai pecar. E o que aconteceu lá em 2 Crônicas com Joás? Ele seguiu as sugestões, né? Depois da morte de Joiada, e eles abandonaram Deus e voltaram de novo para os deuses pagãos. E às vezes as suas amizades estão te afastando de Deus de alguma forma, você não tá percebendo. Porque acontece, a gente vive numa rotina, num loop que não acaba mais. Então a gente não percebe, mas para analisar o que tá acontecendo à sua volta. Não viva sempre alienado. Você tem que parar e analisar aonde você tá, o que você tá fazendo para que esteja glorificando a Deus. Porque a sua vida é glorificar a Deus. Não importa se é dentro da igreja, se é fora da igreja, se é lá no seu trabalho, se é lá no seu colégio. Você tem que glorificar a Deus em tudo que você fizer. E em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, vai dizer: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. E mais uma vez, meus irmãos que me escutam, vigiem aonde vocês estão pisando, com quem vocês estão, para quem vocês estão pedindo conselho. Analise a sua vida. E pode parecer uma coisa boba, mas você pode estar indo pro inferno porque seu amigo fica te pedindo para contar mentira. E eu não digo só más influências nesse sentido, tipo, me pedir pra contar mentira, vai te oferecer um copo de bebida alcoólica, mas eu digo pessoas que te influenciam até nas pequenas coisas, pessoas que são para baixo, sabe? Que te puxam pra baixo. Essas pessoas, você não tem que colocar na sua vida, porque é a sua vida. Você tá compartilhando partes da sua vida, você tá compartilhando os seus momentos com essa pessoa. Então, eu deixo essa palavra com vocês e essa meditação para que vocês venham sim analisar a vida de vocês, analisar com quem vocês estão andando, para que vocês não venham perecer. E que se você analisou sua vida e você está sendo influenciado por ímpios, por pessoas que você deveria estar influenciando, trazendo para Cristo, você tem que pegar e falar: Deus, eu preciso de ajuda. Peça ajuda a Deus. Peça discernimento. Tenha um relacionamento com Deus para que Ele esteja te avisando que para fora das quatro paredes vocês estejam sendo luz para a escuridão, para quem vocês precisam iluminar, e vocês estejam sendo o sal da terra, dando sede a essas pessoas de conhecer a palavra do Senhor. E é isso, gente. Deus abençoe, que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo dia, que Deus esteja convosco.